Então, a gente estava falando que nas últimas ministrações, na última, para ser mais específico, eu quis especificar os pontos do pré-tribulacionismo, porque muitas vezes a gente ouve até homens de Deus que ministram sobre escatologia com excelência, falando que são pré-tribulacionistas, mas eles não pontuam de uma maneira sistemática vários pontos, como nós colocamos nessa última ministração. Então, para a gente ficar mais embasado e quando a gente defender um ponto de vista e dizer que a gente crê que o arrebatamento pode ser antes da tribulação pré-tribulacional, a gente tem embasamento. Então, ficou enfatizado nesses últimos pontos que nós colocamos, e esse último que nós falamos hoje, que na verdade seria o nome, nós falamos que a questão da 70ª semana de Daniel, as 70 semanas que Daniel profetizou, foram muito específicas do povo de Israel. Então, o arrebatamento sendo colocado na pré-tribulação, antes pré-tribulacional, antes da tribulação, antes do acordo, da assinatura do acordo de 7 anos, ele se encaixa de uma maneira muito perfeita para o cumprimento de todas as outras profecias que precisam acontecer durante os 7 anos. Ao ponto que quando você coloca o arrebatamento no meio da tribulação ou no final da tribulação, fica muito difícil de você encaixar outras profecias e outros acontecimentos que precisam acontecer durante a tribulação. Então, por isso que colocando o arrebatamento no início e depois a assinatura do Tratado de Paz do Anticristo, dando início à tribulação, se encaixa de uma maneira que não tem que atravessar ou dificultar nenhum tipo de acontecimento. Se encaixa perfeitamente. Esse é mais um motivo de nós crermos que o arrebatamento é pré-tribulacional. Completando, então, a questão da 70ª semana que Daniel profetizou, que seria um tempo específico de tratamento de Deus com o povo judeu. Então, lembrando que a tribulação, no Velho Testamento, a Bíblia é muito clara em dizer que é um tempo de juízo para o mundo gentílico e é um tempo de tratamento de juízo para o povo de Israel. Foi como se Deus, no passado, tivesse que paralisado o tempo em relação a Israel, nós estivéssemos contando 2000 anos da época gentílica da igreja, e agora, no final, vai se completar a última semana que foi profetizada sobre o povo de Israel, a 70ª semana que tem que acontecer, que é justamente os 7 anos da tribulação. E esses 7 anos da tribulação, eles vão ser um tempo de juízo para Israel, mas com o intuito de levar a nação à conversão, para se cumprir o que Paulo fala até em Romanos 10, que há um remanescente que vai ser salvo. Então, nós sabemos que no final da tribulação, o povo judeu, esse remanescente, vai se converter, vai reconhecer Jesus como Messias, e Jesus vai voltar para eles especificamente, e vai iniciar o milênio propriamente dito, junto com esses judeus que haverão de se converter e com o mundo gentílico também que vai se converter no final da tribulação. Depois, no final desse estudo, quando nós terminarmos a questão dos sinais, que são um grupo de pontos que nós também conseguimos visualizar nas Escrituras, que nós queremos adentrar com vocês, nós vamos fazer também um estudo mais detalhado dos acontecimentos que a Bíblia narra no Apocalipse e no Velho Testamento que precisa acontecer nesses 7 anos, como, por exemplo, a pregação dos 144 mil judeus, as 2 testemunhas, a questão das bodas do Cordeiro, como nós já falamos. Aí nós vamos pontuar mais ou menos para vocês, não, vamos tentar fazer de uma maneira até clara, quando e como tem que acontecer cada um desses pontos do Apocalipse. Aí, no final, nós vamos fazer um estudo mais detalhado, vamos procurar fazer um estudo mais detalhado sobre isso. Agora, uma coisa muito interessante que eu queria comentar com vocês hoje é uma pergunta também que precisa ser feita,
e que nós muitas vezes não temos assim muitas pessoas que discutem sobre isso, e que há umas semanas atrás eu estava vendo a ministração de um homem de Deus que eu respeito muito, e ele é uma pessoa muito preparada, e ele falando sobre esse assunto que eu queria abordar aqui hoje ainda, que é, nesse tempo que nos resta, eu queria tentar abordar com vocês uma pergunta que é muito importante também nesse assunto. Então, é muito importante nós estarmos preparados e é muito importante a gente fazer a pergunta: quem que vai ser arrebatado? Quem será arrebatado? Essa é uma outra pergunta interessantíssima dentro de todo esse estudo que nós estamos fazendo, é porque existe um entendimento que, às vezes, algumas pessoas dizem o seguinte: a pessoa se converteu, um dia recebeu Jesus e participa de uma igreja, necessariamente ele já vai ser arrebatado. Então, eu queria abordar com vocês um pouco aqui agora, nessa ministração de hoje, essa pergunta e esse entendimento. Porque esse irmão e esse pastor que eu falei com vocês, eu estava vendo a ministração dele, como eu disse há umas semanas atrás, ele enfatizando esse tema e fazendo essa pergunta: quem será arrebatado? E ele disse que há um tempo atrás ele tinha um ponto de vista, e ele é uma pessoa muito entendida de escatologia, e uma pessoa muito séria. Ele disse que há um tempo atrás ele tinha esse entendimento. Ele achava que toda pessoa que um dia recebeu Cristo, quando acontecesse o arrebatamento, essa pessoa seria necessariamente arrebatada. E ele diz numa ministração que ele tem que ele mudou de ideia. E ele chegou à conclusão que não é bem assim. E só que nessa ministração dele, se eu entendi direito, ele dá a entender como se a pessoa ela se converteu, mas que se ela não estiver vivendo de uma maneira correta a vida cristã, ela não seria arrebatada. Aí eu fiquei pensando, e se eu entendi direito a administração dele, eu acho que ele quis mostrar a importância de estarmos preparados, só que eu achei um pouco incoerente dizer que a pessoa é convertida e, ao mesmo tempo, não vai passar pela tribulação. Então, ficou uma coisa, ao meu entender, se eu entendi direito, um pouco obscura. E eu queria, no meu entendimento hoje, debater com vocês aqui justamente essa questão. O arrebatamento é para quem? Quem vai ser arrebatado? Porque quando o irmão diz lá que se a pessoa é convertida, mas se ela não estiver com a vida, vamos dizer assim, espiritualmente bem, ela não será arrebatada, parece uma coisa meio incoerente. Ou a pessoa é convertida ou não é. Ou a pessoa... Oi, Juliano. É porque é o seguinte, aí, essa é uma situação bem delicada também, eu vejo assim, por quê? Porque tem pelo menos duas situações. Você vai entrar, primeiro, numa situação que quem define se a pessoa é convertida só porque ela está indo na igreja, nós não temos como definir isso em termos, temos em relação pelos frutos conhecereis. Mas quem de fato define é Deus. Sim. Penso eu. Mas nós não podemos julgar quem será salvo. Nós podemos julgar se essa pessoa está dando fruto ou não. Agora, o julgamento, nós não temos essa propriedade, porque nós não vemos o coração da pessoa, até porque vem daí aquela questão lá. Que todo mundo vai direto no texto onde Jesus está crucificado com mais 2 ladrões, e um começa a praguejar, começa a afrontar Jesus mesmo naquela condição, não reconhecendo o seu erro, porque o levou à condenação, mas o outro começa a chamar a atenção daquele ladrão, está do outro lado, e ele, de uma maneira assim, entende-se que se humilha e fala: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso, no teu reino. E Jesus diz, em verdade, mesmo sendo lá crucificado,
hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, acho que é importante a gente entrar nessa hermenêutica, nessa exegese, para a gente, talvez, não definir aqui quem vai ser, mas características que a palavra mostra, porque eu penso que não há uma coisa tão clara assim, quem será? Mas nós temos algumas orientações que a Bíblia nos dá.